É isso aí, vamos estudar mais uma vez aí a lição da Escola Sabatina, concernente aí à data de hoje, né? Hoje é quarta-feira e vamos estudar mais uma vez aí a palavra de Deus. Pecado ou obediência? É o tema de hoje. Nós vamos ver um versículo aqui, deixa eu olhar no meu notebook aqui. Um versículo, Romanos 6:16. Vamos lá, Romanos 6:16. Olha o texto que Paulo disse. Não sabem que quando vocês se oferece a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo aquele a quem obedece? Se você... Olha, interessante, eu vou ler de novo. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece. Escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Bom, a lição de hoje, ela é clara. Ela vem dizer que dentro do cristianismo não existe em cima do muro. Ou você é escravo, é servo de Deus, ou você é servo do inimigo. Não tem meio termo. É isso que Paulo escreveu para os romanos. Então, Paulo nos dá uma referência aí de como deve ser o nosso chamado diante de Deus. Como temos que tratar essa obediência que às vezes é tão questionada pelos homens. E ele usou o termo escravo, é um termo interessante, né, que Paulo usa aí nesse trecho da carta dele aos Romanos. E a definição de escravo, segundo o dicionário, pode ser também servo, né? Uma outra definição para escravo. O que é um servo? O que é um escravo? É aquele que está totalmente ligado à vontade daquele que é o seu senhor, né? Então, como eu disse, no campo espiritual não tem em cima do muro. Então, o que nós devemos optar? Melhor ser de Deus, que resulta da nossa justificação, do que ser do inimigo, que nos leva à morte eterna. Para que a gente possa entender melhor, é só pegar um livro de história que fala a respeito da vida de um escravo, para você ver. O escravo não tem vontade, quer dizer, a minha vontade é a vontade de Deus, ou a vontade do inimigo, depende de quem que eu escolher. Seu senhor é que diz qual é a sua vontade. O escravo não tem pensamento, seu senhor que diz para ele o que ele deve pensar. O escravo não tem direção própria para a sua vida, é o seu senhor que lhe dá a direção. O escravo não tem desejo, olha só, ele precisa saber se o seu senhor o deixará executar esses desejos ou não. O escravo não traça plano, é o seu senhor que dirá para ele qual será o plano de sua vida. O escravo não faz o que quer todo dia, é o seu senhor que determina todo dia o que ele terá que fazer. O escravo não fala o que quer, seu senhor determina o que ouvir dele. O escravo jamais pode reclamar da sua vida, jamais pode reclamar da vida do seu senhor e a vida que o senhor lhe dá, né? Então, o escravo, ele não dá opinião para o seu senhor, ele apenas é escravo. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Então, a palavra servo, que tem o mesmo significado, aparece muitas e muitas vezes, né? E o judeu sabia muito bem qual o conceito desta palavra, escravidão. Eu acredito que por isso que Paulo usa esse termo nessa passagem. Escravo obedece em tudo ao seu senhor. Paulo pergunta, você é escravo do pecado ou da obediência? Você é escravo do inimigo ou de Deus? Você quer ser escravo daquele que justifica você, que ama você, que salva você? Ou você quer ser escravo daquele que te odeia, daquele que te engana e daquele que quer a sua morte eterna?
né? E o pecado leva à morte, a obediência leva à justiça. Nós não temos outra alternativa, ou servimos a Deus ou o outro, né? Ou também, uma vez que nós optamos por servir a Deus, também nós não temos saída. O Senhor tem que ser absoluto nas nossas vidas, né? Hoje criaram um movimento que diz que podemos obedecer a Deus adaptando a Ele para os dias em que nós vivemos. Isso não é obediência. Precisamos não adaptar a Deus ao nosso estilo de vida, mas adaptar o nosso estilo de vida a Deus. Afinal, Ele é o nosso Senhor e somos seus escravos. Portanto, temos obrigação em obedecer. É interessante aqui no Romanos 6,17, para nós concluirmos esse estudo, eu vou procurar aqui, Romanos 6,17, que fala assim, para a gente concluir essa fala de Paulo. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Não é obedecer por obedecer, não é obedecer aleatoriamente, mas existe uma doutrina para ser obedecida. Houve um ensinamento isso que Paulo quer dizer. Quer dizer, o Espírito Santo parece que estava prevenindo aí o abuso que o coração depravado do homem faria das doutrinas da graça. Ele previu que a natureza argumentaria que, já que os eleitos são salvos pela graça, sem as obras da lei, não haveria nenhuma obrigação para eles realizar boas obras em tudo, e que por serem aceitos livremente no amado, ou livremente no Senhor, sem dinheiro, sem preço, portanto, eles estavam dispensados de toda a obediência à vontade revelada aí da palavra de Deus. E não somente o Espírito Santo previu essas consequências, que a natureza depravada tiraria, o puro Evangelho de Jesus. E não só pensando no futuro, mas também naquela época já havia pessoas vis, pessoas más, nos dias dos apóstolos, que poderia levar esses princípios à prática. Por esse motivo, Paulo escreveu que uma vez pela graça foi feito livre em Jesus, deve seguir a doutrina ou o ensino que tinha recebido. Ou seja, a obediência está ligada à doutrina correta, não qualquer tipo de doutrina. Tá? Essa história que estão contando por aí, que o importa é o amor, né? A partir de que há amor, pode fazer qualquer coisa, mesmo que seja fora da doutrina, isso aí é coisa maligna. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre, e amanhã nós estaremos aqui para estudar mais uma vez a lição.